O segredo espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel e hoje estou aqui para falar com você, escolhido, que sente no fundo da alma que algo maior está acontecendo. Sim, você. Nos próximos minutos, prepare-se para descobrir os 3 sinais secretos que mostram que o Espírito Santo entrou em seu corpo e está transformando você de dentro para fora de uma maneira tão poderosa que a sua vida nunca mais será a mesma. Se você tem sentido algo diferente, como uma força que parece chamar pelo seu nome, algo que está mudando seus pensamentos, sua aparência e até mesmo o seu propósito, então, fique comigo até o final deste vídeo. Aqui, você vai entender como esses sinais estão preparando você para algo único e grandioso, algo que nem todos terão o privilégio de experimentar. Você está pronto para desvendar esse mistério que pode mudar tudo? Então, vamos começar. Neste instante único, acolhemos calorosamente cada espectador em nosso santuário para iniciarmos uma incrível viagem de transformação e autodescoberta espiritual. Esta é uma chamada para se aventurar em um oceano profundo e extenso, onde o Espírito Santo opera de forma poderosa e transformadora na vida de cada um de nós. Esta intervenção divina vai além de uma mera alteração superficial. É algo que atinge o cerne da nossa existência, transformando não só a nossa aparência física, mas também a estrutura fundamental de quem somos. Pensar no poder do Espírito Santo como essa força interior, um fogo que consome a alma, proporciona uma transformação autêntica, mesmo que, ocasionalmente, possa ser desconfortável. Existe uma beleza inexprimível nisso, um respeito e admiração pelo poder divino que opera sem cessar em nosso interior. Ao ponderarmos sobre nossa transformação espiritual, compreendemos que essa transformação espiritual é uma decisão divina, a vontade de Deus operando em nós e por meio de nós. Essa mudança nem sempre é simples de assimilar. Ela pode nos levar a enfrentar aspectos de nós que gostaríamos de ignorar ou evitar. Contudo, são essas transformações que revelam nosso autêntico eu, aquele que foi formado para realizar um propósito maior nesta viagem terrena. Adicionalmente, somos notificados sobre as possíveis resistências que podem surgir durante este processo de transformação. Essas resistências podem surgir de nós próprios, das partes que ainda se prendem ao passado, ou das pessoas que estão à nossa volta que preferem o nosso antigo eu. É compreensível, pois a mudança pode ser aterrorizante tanto para quem a experimenta quanto para quem a observa. Contudo, é justamente nos momentos de incerteza e oposição que temos a chance de reafirmar nosso compromisso com essa rota divina. Ao trilhar este trajeto, treinamos nossa mente e coração para reconhecer e acolher os sinais claros e perceptíveis dessa mudança espiritual que está a caminho, sinais que funcionarão como orientações e espelhos do divino em nossas vidas. Portanto, à medida que embarcamos nesta aventura coletiva, cada novo dia se apresenta como uma tela em branco, onde podemos pintar nossa nova realidade espiritual, moldada pela presença divina. Prepare-se para investigar essas manifestações transformadoras nos capítulos subsequentes e permita que o seu coração se revele ao amor e à sabedoria que o Espírito Santo derrama sobre nós. Afinal, este é apenas o início de uma extraordinária e reveladora jornada de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. À medida que avançamos nessa jornada espiritual, é crucial lembrar que cada passo dado nos leva a um entendimento mais aprofundado do nosso verdadeiro propósito. Cada obstáculo superado, cada instante de reflexão e cada incerteza vencida são pedras que edificam a trajetória em direção à transformação total. O Espírito Santo atua como um mentor amoroso, proporcionando-nos não só uma nova visão de mundo, mas também um novo estilo de vida. Embora este trajeto possa ser marcado por obstáculos, ele está repleto de recompensas incomparáveis que moldam nossa essência e nos ligam à divindade.
Conforme avançamos, o segredo é manter nossos corações e mentes receptivos às transformações que o Espírito Santo nos convida a acolher. Somos como obras de arte vivas, esculpidas pelo artista divino que enxerga além das nossas falhas, reconhecendo a obra-prima que temos potencial para nos tornar. Este procedimento pode gerar medo ou resistência, emoções inatas frente ao inexplorado. Contudo, é essencial recordar que tais emoções são passageiras e fazem parte do processo de desenvolvimento. A verdadeira magia se manifesta quando permitimos que a mudança aconteça, quando nos desvinculamos de crenças e comportamentos ultrapassados e acolhemos o novo. Esta viagem não é realizada isoladamente. Todos nós estamos interligados, cada um empreendendo sua própria jornada espiritual, mas nunca verdadeiramente isolados. É por meio dessa interconexão que adquirimos força e inspiração para prosseguir. Na comunidade, trocamos nossas vivências, aprendemos uns com os outros e proporcionamos apoio recíproco. Nesta constante troca, encontramos conforto na convicção de que, mesmo nos momentos de maior agitação, o Espírito Santo está conosco, orientando-nos e nos apoiando. Quando estiver se preparando para investigar os indícios da transformação divina, lembre-se de que essas transformações são uma celebração da vida renovada. Elas representam o poder que reside em nós, intensificado pela força divina que nos orienta. Pense nas oportunidades que surgem quando aceitamos a orientação suave do Espírito Santo. Espero que esta viagem lhe proporcione clareza, tranquilidade e uma nova percepção da bênção que é viver em sintonia com o propósito divino. Em conjunto nesta jornada, exploraremos as profundezas do nosso ser, cada vez mais perto do amor sem condições e da verdade eterna. Vamos nos preparar para prosseguir com bravura e a certeza de que o melhor ainda está por vir. Conforme avançamos nesta intensa jornada espiritual, é essencial recordar que cada vivência, cada instante de reflexão, nos conduz mais perto de uma conexão sagrada com o que há de mais sagrado em nós. Esta mudança não ocorre de maneira passiva, mas sim é um movimento dinâmico entre nosso anseio de progresso e a orientação suave do Espírito Santo. Trata-se de uma bela sinfonia de descoberta, onde cada nota simboliza a superação de antigas restrições e temores. Conforme dançamos ao ritmo dessa música divina, nossa conexão com nosso propósito e nossa verdadeira natureza se intensifica. Os que trilham o caminho espiritual logo compreendem que a trajetória é tanto interna quanto externa. Trata-se de uma maneira de ver o mundo à nossa volta com novos olhos, identificando a presença do Espírito em cada pormenor da criação. Este despertar espiritual nos instiga a questionar nossas verdadeiras prioridades e a avaliar se nossas ações e decisões estão em sintonia com esses princípios. Não é raro notarmos a divergência entre o que consideramos verdadeiro e nossas ações cotidianas. Este é um chamado para harmonizar nossa essência interior com nosso mundo externo, permitindo que a luz do Espírito Santo resplandeça através de nossas ações e inspire aqueles que estão ao nosso redor. Ao longo do tempo, percebemos que essa mudança espiritual não apenas apresenta desafios, mas também uma intensa sensação de liberdade. Desvinculados das amarras do passado e das expectativas alheias, temos a capacidade de acolher a luminosa verdade de quem realmente somos. Este procedimento pode não ser imediato, mas recebe constante suporte do Espírito Santo. Com paciência e bravura, podemos nos desvencilhar de convicções restritivas e adotar novos métodos de presença no mundo, transmitindo a paz e o amor que recebemos do sagrado. É importante reconhecer que cada fase desta jornada espiritual é uma prova da nossa resiliência e crença. Com cada descoberta, nos damos conta das incríveis oportunidades que surgem quando nos entregamos ao fluxo do Espírito. Esta entrega não representa fraqueza, mas sim um gesto forte de confiança e bravura, indicando nosso anseio de viver de forma completa e autêntica. Trata-se de uma viagem cheia de beleza e significado, na qual não só descobrimos nosso eu autêntico, mas também nos aproximamos da essência do que é ser humano.
O nosso desejo é que, ao nos prepararmos para as próximas etapas, possamos fazê-lo com corações receptivos e mentes receptivas. Que cada aprendizado aprimore nossa jornada e nos auxilie a receber as bênçãos que o Espírito Santo nos concede gratuitamente. Estamos aqui, unidos nessa busca pela verdade divina, construindo um mundo onde nosso espírito possa resplandecer intensamente, espelhando a glória de viver conforme nosso mais alto propósito espiritual. Conforme prosseguimos nessa jornada de iluminação espiritual, é crucial que cada um de nós reconheça e celebre as pequenas e grandes conquistas ao longo dessa trajetória. Cada mudança, mesmo que sutil, deve ser valorizada, pois representa um avanço na direção de expressar totalmente o amor e o conhecimento do Espírito Santo em nossa rotina diária. Nesta jornada, descobrimos a arte de viver em sintonia com o divino, um estado de tranquilidade que não se sujeita às flutuações do mundo físico, mas que irradia de uma posição profundamente ancorada no amor eterno e sem condições. Muitas vezes, o mundo ao nosso redor pode refletir caos e incerteza, mas é justamente nesse meio de confusão que encontramos a chance de sermos farol de luz e esperança. Ao nos conectarmos com o Espírito Santo, começamos a viver com um objetivo definido, compreendendo como nossas ações e decisões afetam a totalidade. Cada movimento consciente em direção à luz representa uma revolução espiritual que vai além de nossas vidas e afeta aqueles que nos cercam, gerando ondas de influência positiva que se propagam em círculos sem fim. É importante não menosprezar o poder do Espírito que reside em nós. Esta energia vital nos motiva, conforta e Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Desafia a nos tornarmos melhores a cada dia. Quando nos olhamos no espelho, começamos a perceber não somente as nossas limitações, mas também as capacidades divinas que nos moldam. Esta perspectiva renovada nos motiva a seguir avançando, a procurar sempre a verdade e a não temer a vulnerabilidade inerente à verdadeira mudança. Ao aceitarmos nossas limitações com amor e entendimento, começamos a valorizar a beleza inerente da trajetória de ser e se transformar. Neste momento da nossa trajetória, é crucial entender que cada indivíduo ao longo do nosso percurso está em sua própria busca espiritual. Cada um em diferentes fases de evolução e entendimento. Ao invés de condenar, podemos optar por acolher com compaixão e suporte, compreendendo que todos fazemos parte desta dança da vida. Este compromisso de viver e permitir a vida, cultivando um ambiente de aceitação e amor, é onde verdadeiramente brota a essência da nossa jornada espiritual compartilhada. Podemos inspirar e ser inspirados, conduzidos pela inesgotável sabedoria do Espírito Santo que se revela por meio do amor universal. Ao partirmos para as próximas etapas desta inspiradora viagem, nos sentimos habilitados e estimulados a persistir na busca pela autêntica essência que existe em cada um de nós.
Que o Espírito Santo nos oriente, conduzindo-nos por rotas desconhecidas, porém fascinantes, nos proporcionando a bravura necessária para encarar o futuro com esperança e resolução. Que possamos ser testemunhas vivas da mudança divina, abrindo vias para a manifestação do amor incomensurável do Espírito em cada pensamento, palavra e ação. Portanto, persistimos nessa jornada com corações transbordando de convicção e felicidade, desfrutando intensamente do milagre que é a existência espiritual. Ao iniciarmos esta fase de busca espiritual, nos deparamos com o primeiro indício tangível da ação do Espírito Santo, a mudança em nossa aparência física. É fascinante notar como essa transformação, apesar de frequentemente não ser notada por nós de imediato, se torna clara para aqueles que estão ao nosso redor. Antes da intervenção divina, nossa fisionomia poderia espelhar o estresse e as lutas internas que travamos todos os dias, dando-nos um aspecto envelhecido ou exausto. Com a intervenção do Espírito Santo, começa a surgir em nosso exterior um novo e delicado brilho. Esta mudança vai além do superficial, surgindo das profundezas do nosso ser e se expressa rapidamente na nossa aparência. Percebemos que nossa pele ganha um brilho intenso, sinalizando uma vitalidade renovada, e nossa postura se alinha, demonstrando uma confiança que surge de um vínculo mais profundo e autêntico com o nosso eu autêntico. Os olhos, comumente referidos como o reflexo da alma, adquirem um brilho intenso, revelando um fogo interno e um objetivo que antes poderiam estar escondidos. Esta alteração nos faz lembrar do resplandecer luminoso de Moisés ao descer do Monte Sião, uma mudança não literal, porém espiritualmente intensa e inigualável. É fascinante notar como essa nova luz que emitimos começa a despertar o interesse e a curiosidade daqueles que estão ao nosso redor. Muitas pessoas são impactadas e admiradas por essa presença modificada, contudo, é inegável que nem todos acolhem essa transformação de maneira receptiva. Personagens como narcisistas e comparados a Jezabel, que frequentemente buscam sua identidade através do controle ou crítica alheia, podem se sentir intimidados pela nossa nova aura. Na sua essência, essa resposta demonstra uma insegurança diante de algo que eles ainda não entenderam ou aceitaram internamente. Ao tomarmos consciência dessas reações, somos incentivados a manter o foco em nossa trajetória espiritual, ao invés de nos deixarmos levar por percepções externas ou julgamentos de terceiros. Preservar essa nova luz em nossas vidas não é apenas confirmar quem nos tornamos, mas também valorizar a presença divina que agora se manifesta em nós. Esta luz, proveniente da ação do Espírito Santo, é uma imagem divina que ninguém pode apagar. Apesar de enfrentarmos resistência ou ceticismo, é importante lembrar que essa mudança é genuína e profundamente individual. Temos a responsabilidade de manter essa chama acesa, possibilitando que ela continue a inspirar aqueles que estão ao nosso redor. Ao expressar essa luz interior, não só promovemos nosso próprio desenvolvimento espiritual, mas também preparamos o caminho para que outros possam percorrer. Identificar e festejar essa luz é reconhecer o divino que habita em nós, uma luz que resplandece para sempre e que, em sua essência, é inesgotável. Ao nos prepararmos para o próximo capítulo de nossa jornada, é crucial mantermos a consciência desse brilho transformador, uma constante fonte de inspiração e orientação em nossa trajetória espiritual. Conforme progredimos em nossa busca por autoconhecimento e transformação espiritual, é crucial compreender a magnitude dessa transformação que brota em nosso interior e se espalha para o mundo exterior. O efeito visível dessa mudança é apenas o início, um indicativo palpável da intensidade da nossa renovação interna. O Espírito Santo não só clareia nossa aparência, como também reequilibra a forma como nos conectamos com o mundo. Esta mudança desperta uma conexão mais intensa com nosso propósito de vida, convidando-nos a viver de acordo com essa nova realidade revelada. Ao reconhecer a forte influência dessa mudança, nos fortalecemos diante dos desafios e possíveis dúvidas que possam surgir.
Essa claridade interior, embora discreta em relação à mudança de Moisés, proporciona um sentimento reconfortante de direção e pertença, nos apoiando no amor eterno e sem condições que o Espírito Santo nos oferece. Ao observarmos ao nosso redor, notamos que, ao destacar essa aura modificada, motivamos aqueles ao nosso redor a buscar sua própria compreensão e a expressão dessa luz divina em suas vidas. Assim, a nossa transformação não é um percurso solitário. É uma luz que guia muitos outros, uma inspiração silenciosa e poderosa que impacta as vidas que cruzam nosso trajeto. Para cada indivíduo que vê nossa transformação como uma ameaça e reage com insegurança, existirão muitos outros que enxergarão essa luz como um estímulo para buscar sua própria verdade e evolução espiritual. Portanto, atuamos como catalisadores de uma transformação de grande escala, sementes lançadas em solo fértil que culminarão numa farta colheita de transformação e iluminação coletiva. É crucial que persistamos em alimentar essa luz interior, nutrindo-a com amor, compaixão e práticas espirituais que nos mantenham ligados à fonte divina. A nossa trajetória deve ser preenchida com gratidão pelas percepções e evolução que vivenciamos até agora e deve estar receptiva a mais lições e descobertas. Persistir em absorver e refletir essa luz nos possibilitará manter um estado de graça e equilíbrio, enfrentando situações adversas com tranquilidade e segurança. Esta etapa da nossa mudança é um tributo à poderosa transformação interna e, simultaneamente, um lembrete constante da beleza e força que a autêntica ligação espiritual pode proporcionar. Ao ponderarmos sobre as transformações que observamos em nós mesmos e nos prepararmos para as próximas etapas de desenvolvimento, mantenhamos sempre a atenção na verdadeira natureza da nossa existência, que possamos ser os protetores dessa luz, vivendo e amando com a intensidade que o Espírito Santo nos revela diariamente. Esta viagem é constante, um fluxo inesgotável de mudança e realização. Conforme nos empenhamos em vivê-la ao máximo, aceitamos as amplas oportunidades que ela apresenta. Com essa luz interior, o caminho se ilumina e nosso objetivo permanece inalterado. Que persistamos em partilhar essa viagem com aqueles que cruzamos, nutrindo o mundo com o amor e a luz do Espírito Santo. À medida que progredimos nessa trajetória de mudança constante, somos convocados a incorporar essa nova visão de nós mesmos em todas as áreas de nossas existências. O Espírito Santo não se limita a visitar nossa aparência, mas também ressoa em nossas ações, pensamentos e interações cotidianas. Ao permitirmos que essa luz nos oriente, começamos a estabelecer relações diferentes com as pessoas ao nosso redor. As nossas expressões se tornam mais empáticas, nossos atos mais benevolentes e nossa habilidade de escutar e entender se intensifica. Este reflexo externo de uma transformação interna cria um ciclo virtuoso de evolução e ligação, no qual cada interação se transforma em uma chance de disseminar amor e entendimento. Neste estágio, percebemos a relevância de práticas cotidianas que fortalecem e sustentam essa mudança. Meditação, prece e contemplação se tornam instrumentos cruciais para preservar a concentração e a tranquilidade. Ao reservar tempo para a introspecção, estamos sempre em sintonia com a verdade revelada pelo Espírito Santo, dissipando qualquer incerteza ou temor que possa surgir. Essas práticas não apenas intensificam nossa ligação espiritual, mas também proporcionam um alicerce robusto para lidar com os obstáculos com graça e resiliência, preservando a integridade de nossa verdadeira essência. Manter-se presente e alerta em cada instante é uma demonstração de gratidão e uma declaração da bênção que é viver ancorado em nossa autenticidade. Um outro elemento dessa viagem é a importância crucial da comunidade. Embora seguir nosso próprio caminho seja crucial, a interação com indivíduos que partilham valores e metas espirituais parecidas nos proporciona suporte e inspiração. Na comunidade, encontramos ressonância para nossas vivências, aprendemos com as trajetórias alheias e compartilhamos nossas próprias lições como fontes de conhecimento coletivo.
Esta troca rica e vibrante revigora nosso espírito e nos motiva a prosseguir explorando profundidades que possivelmente não teríamos a bravura de explorar sozinhos. Portanto, a luz não só habita em nós, mas também se transforma numa força unificadora, que conecta pessoas em um objetivo comum de iluminação e amor. Conforme avançamos por este belo e desafiador caminho, somos recordados de que a mudança é um processo constante, sem um ponto final estabelecido, porém com momentos marcantes ao longo da jornada. Cada etapa da nossa evolução desvenda novos níveis da nossa alma, ampliando nossa habilidade de amar e ser amado. Espero que, a cada ciclo, possamos nos conectar mais intensamente à fonte divina que nos sustenta, reconhecendo e festejando tanto nossas vitórias quanto as lições extraídas das adversidades. Esta viagem de mudança, conduzida pela luz do Espírito Santo, é uma prova concreta da liberdade e autenticidade que experimentamos ao nos tornarmos a nossa mais genuína expressão. Com a mente aberta e a determinação intacta, avançamos, banhados na luz que não só espelha a divindade que habita em nós, mas também motiva aqueles que trilham essa jornada conosco. Nesta união de espíritos iluminados, descobrimos não só nosso propósito, mas também a satisfação de viver em harmonia com a mais elevada verdade espiritual. Compartilhando essa jornada, sempre ligados à luz eterna, persistimos na transformação do mundo, com um pequeno gesto de amor de cada vez, reconhecendo e honrando o divino em todas as coisas. Conforme avançamos nesta jornada sagrada de renovação constante, é essencial entender que cada fase do nosso desenvolvimento espiritual é uma delicada dança entre acolhimento e procura. Frequentemente, somos abençoados com momentos de profunda compreensão e insight, que frequentemente acontecem quando menos esperamos. Estar aberto e receptivo à orientação divina nos ensina a depositar confiança em algo maior do que nós mesmos, entregando-nos ao curso natural da vida sem resistência. Nesta entrega, entendemos a beleza da mudança, um processo dinâmico onde vivemos em constante reciprocidade, ajustando nossa harmonia interna com as melodias do cosmos. A relevância do equilíbrio reside na nossa habilidade de incorporar essa mudança em todos os aspectos do nosso dia a dia. À medida que nos alinhamos aos ensinamentos do Espírito Santo, nossa ética profissional, nossas relações e nossa perspectiva de mundo começam a espelhar essa nova consciência que começa a emergir. Descobrimos um renovado compromisso com a verdade e a integridade, fundamentado nas lições que adquirimos durante nossa trajetória espiritual. Esta consistência entre nossas crenças internas e nossas ações externas aumenta nossa resiliência e nos transforma em exemplos concretos do poder da mudança espiritual. Também é importante lembrar que mesmo nos momentos de introspecção e autorreflexão, o apoio dos outros continua sendo de grande valor. A direção de mentores confiáveis e a união de um coletivo espiritual forte podem oferecer o suporte necessário para enfrentar os obstáculos que enfrentamos. Eles nos proporcionam novas perspectivas, nos motivam em momentos de incerteza e comemoram conosco as conquistas ao longo do percurso. Este suporte recíproco estabelece uma rede de amor e confiança, possibilitando-nos prosperar em um ambiente de aceitação e desenvolvimento coletivo. Conforme nos conectamos com o Espírito Santo, nos transformamos em co-criadores de novas realidades, aptos a expressar paz e harmonia em nossas vidas e na vida dos que estão ao nosso redor. A mudança que vivenciamos não é um ponto final, mas um ciclo espiral que nos impulsiona a novos patamares de sabedoria e compreensão. Em cada recomeço, descobrimos níveis mais profundos de compaixão, mais sutilezas de amor e uma percepção mais abrangente do milagre que é viver e estar ciente. Motivados por essa constante busca pelo autoconhecimento, persistimos em nossa caminhada rumo ao futuro com uma confiança renovada, sempre preparados para receber o desconhecido de braços abertos. Ao agir assim,
nos incorporamos progressivamente à vasta teia da vida, celebrando a unidade entre todas as criaturas e reconhecendo nosso papel único e insubstituível na bela história do universo. Que a cada dia possamos reafirmar nosso compromisso de viver em sintonia com nossa verdadeira natureza, conduzidos para sempre pela luz do Espírito Santo. Ao analisar as alterações comportamentais resultantes da influência do Espírito Santo, nos deparamos com uma mudança que ultrapassa as aparências. Ela atinge o cerne de quem somos, influenciando nossas atitudes, ideias e prioridades. É fascinante notar como as atividades e interesses que anteriormente proporcionavam alegria e satisfação podem de repente parecer impróprios para o nosso novo estado de espírito. Subitamente, o ruído e as superficialidades que antes nos eram tão familiares já não nos tocam mais. Há um apelo para algo mais profundo e relevante, uma realidade que nos convida a nos conectar com a essência mais pura do nosso ser. Este despertar pode ser surpreendentemente libertador, porém também pode provocar um sentimento de perda ou desajuste. Convivemos com uma dualidade interna ao explorarmos este novo campo espiritual. Não é sempre uma jornada simples. O apego aos velhos costumes e comodidades do passado pode ser intenso e duradouro. Contudo, é nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta de forma mais intensa, motivando-nos a deixar para trás essas tendências passadas e a abraçar um novo estilo de vida. Esta transformação não é imposta, mas resulta de uma renovação interna que proporciona maior autocontrole e uma visão renovada. Trata-se da manifestação palpável da liberdade que advém ao nos libertarmos das restrições do comportamento compulsivo e das respostas automáticas. Subitamente, descobrimos força no autocontrole que antes parecia distante ou até mesmo inalcançável. Orientados pelos frutos do Espírito citados em Gálatas, tais como amor, felicidade e paz, iniciamos uma transformação notável na nossa relação com o mundo. Esses frutos não são meramente ideais espirituais, mas características realmente aplicáveis que influenciam nossas vivências cotidianas. O amor nos aproxima mais dos outros, a felicidade ilumina nossos dias com esperança e energia positiva, e a tranquilidade nos tranquiliza, mesmo diante das adversidades. Ao cultivarmos essas características, começamos a sobressair-nos em situações e locais onde a reatividade e o conflito poderiam ter sido dominantes. Aqueles que antes se beneficiavam de nossas reações impulsivas e emoções voláteis agora se deparam com uma tranquilidade inabalável que os faz repensar suas interações pessoais. Esta mudança não apenas nos liberta das correntes do nosso passado, mas também nos prepara para novas vivências e relações repletas de significado e genuinidade. Aconselho-o a declarar essa jornada transformadora nos frutos do Espírito como prova da ação divina em nós. Ao identificar e aceitar essas alterações de comportamento, confirmamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, uma força silenciosa, porém poderosa, direcionando-nos para uma vida mais completa e iluminada. Aceite essa nova realidade, confiando na presença constante do Divino para orientar seus passos e fortalecer sua trajetória em direção à autêntica transformação espiritual. Conforme avançamos nessa jornada de transformação espiritual, começamos a entender que essas alterações comportamentais e novas prioridades não são apenas etapas transitórias, mas uma reformulação constante de quem somos. Esta transformação pode, inicialmente, provocar sentimentos de solidão, principalmente quando nossas antigas redes sociais e círculos de amizade já não correspondem aos nossos novos valores e convicções. No entanto, essa sensação inicial de solidão é muitas vezes seguida por um convite para novas relações, que ecoam mais genuinamente com a nossa atual trajetória. Então vamos identificando comunidades ou pessoas que possuem uma sintonia parecida, o que intensifica a presença dos frutos do Espírito em nossa rotina diária.
Cada contato e decisão representa uma chance de reforçar essa nova identidade espiritual. Conforme avançamos, enfrentamos obstáculos que nos desafiam e, de certa maneira, reforçam nosso compromisso com essa nova trajetória. Em tais situações, notamos que virtudes como paciência e benevolência começam a emergir de maneira mais natural e espontânea do que poderíamos ter previsto anteriormente. A irritabilidade ou a impaciência que outrora nos consumiriam, agora se esvaem com a prática constante do autocontrole e da serenidade mental. Esta mudança sutil, porém impactante, altera a qualidade das nossas vivências e a profundidade das nossas relações, tornando-se cada vez mais essencial na nossa rotina diária. Parece evidente a mensagem principal deste processo. É um convite constante para vivermos em sintonia com a verdade mais elevada em nós mesmos e nos tornarmos canais do amor divino no mundo. Observamos que essa mudança inspira não só a nossa própria trajetória, mas também afeta aqueles que estão ao nosso redor. Os nossos vínculos se transformam em espelhos onde nossa luz recém-descoberta resplandece, incentivando outros a procurarem suas próprias verdades e mudanças. Em diversas circunstâncias, as transformações em nossa conduta atuam como um testemunho silencioso, porém relevante, do poder transformador do Espírito Santo, estimulando outros a observarem e, eventualmente, a seguirem uma trajetória parecida. Após ter vivenciado essas significativas alterações no comportamento e nos valores, posso garantir que o sentimento de plenitude e equilíbrio que surge é inigualável. Esta mudança não só aprimora nossa existência, mas também promove um efeito positivo mais abrangente, harmoniza nosso interior com a realidade exterior. O Espírito Santo trabalha para nos conduzir para além dos sofrimentos autoimpostos e nos conduz a uma manifestação mais abrangente de amor e unidade. Portanto, estamos sempre sendo renovados na nossa busca por uma vida que espelha fielmente o divino em cada ato, pensamento e intenção. Portanto, vamos valorizar essas transformações, identificando-as como indícios da presença divina em nossas existências. Desejo que continuemos a cultivar os frutos do Espírito, confiando na trajetória que nos está reservada e mantendo o coração receptivo às futuras revelações. Esta mudança é um presente, um lembrete do infinito potencial para o desenvolvimento e progresso espiritual em cada indivíduo. Ao nos entregarmos totalmente a essa viagem, descobrimos nosso verdadeiro propósito e a ligação mais íntima com o sagrado que sempre nos orientará. Conforme avançamos nessa jornada espiritual, ganhamos mais consciência de como essas transformações internas se manifestam externamente, afetando nossa vida de formas que jamais poderíamos prever. A mudança interna que começamos a notar começa a se evidenciar nas oportunidades que aparecem em nossa vida, nas decisões que tomamos e nos caminhos que escolhemos seguir. Existe uma sensação renovada de clareza e propósito que nos direciona para decisões mais alinhadas com nossos princípios espirituais, possibilitando que atuemos a partir de um ambiente de intenção genuína e sincronia divina. Esta nova clareza não só altera nossas trajetórias pessoais, como também nos estimula a atuar como catalisadores de transformação no mundo que nos cerca. Com a ação do Espírito Santo em nós, somos motivados a prestar serviço, partilhar e contribuir de formas que fomentam a paz e a equilíbrio. O nosso desenvolvimento pessoal atua como um impulsionador para o bem-estar coletivo, nos impulsionando a procurar maneiras de ter um impacto positivo em nossas comunidades e, possivelmente, em um âmbito ainda mais amplo. Assim, cada uma das nossas ações repletas de intenções ajuda a tecer a teia de mudanças que se desenrola globalmente, unindo-nos em um objetivo comum e mais elevado. Entender e identificar essa conexão entre nosso desenvolvimento e o efeito que causa ao nosso redor pode parecer impressionante em alguns momentos. Podemos ter dúvidas sobre nossas capacidades ou questionar se estamos preparados para desempenhar um papel tão relevante. No entanto, a singularidade do Espírito Santo em nossas vidas está na sua habilidade de nos habilitar além das nossas aparentes limitações. Não estamos isolados nesta jornada.
Possuímos um poder divino que nos sustenta, orienta e inspira a cada passo que damos rumo ao nosso objetivo principal. Com esse vínculo fortalecido, começamos a depositar mais confiança em nossa habilidade de realizar transformações significativas e duradouras. Conforme avançamos, podemos incorporar práticas de autoconhecimento, como a meditação, a oração e as reflexões genuínas que nos mantêm ligados a essa fonte de inspiração e direção. Essas práticas atuam como um guia constante em nossa existência, nos mantendo resolutos mesmo perante os obstáculos e dúvidas. Incentivam-nos a parar, escutar e atender ao chamado do Espírito Santo, orientando nossa trajetória enquanto persistimos na busca por uma vida plena de significado e amor. Elas nos auxiliam a manter a presença, a atenção e a receptividade, nutrindo a mente e a alma, assegurando que continuemos a florescer e a evoluir conforme a jornada avança. Sem dúvida, essa viagem é uma das mais intensas que podemos realizar. Trata-se de uma jornada que nos instiga a transcender nossas zonas de conforto, a deixar de lado preconceitos e a nos permitir a beleza do desconhecido. Trata-se de um apelo para avançar constantemente, confiando na orientação que o Espírito Santo nos proporciona, um dia por vez. Conforme avançamos, podemos descobrir novas facetas nossas e novas formas de contribuir para o mundo, amando e servindo com total dedicação. Este é o verdadeiro segredo espiritual, viver mergulhado no amor, conduzido por uma luz interior que não tem limites nem fronteiras. Esta viagem de transformação espiritual nos instiga continuamente a explorar mais profundamente nossa verdadeira natureza, um processo que não se encerra nem se esgota, mas que segue em constante evolução e expansão. Possibilita-nos redescobrir nosso potencial máximo e nos motiva a explorar as inúmeras oportunidades que a vida nos proporciona. Descobrimos que, através do Espírito Santo, estamos não só em harmonia conosco mesmos, mas também com o universo, e compreendemos que fazemos parte de uma história maior e mais grandiosa do que poderíamos ter previsto. Esta visão nos faz apreciar cada instante, cada ligação e cada gesto de generosidade como elementos de uma teia maior de amor e propósito. Conforme persistimos em abraçar essa mudança interna, notamos que os obstáculos se transformam em oportunidades valiosas de evolução e aprendizado. Cada desafio que superamos, cada incerteza ou temor, nos proporciona a oportunidade de reforçar nossa fé e compromisso com a trajetória espiritual que optamos por trilhar. Encarar esses desafios com bravura e tranquilidade nos possibilita não só vencer os obstáculos, mas também fortalecer nosso espírito e aprimorar nossa habilidade de demonstrar amor e compaixão. Portanto, cada instante de adversidade se converte em um avanço importante na nossa busca por autoconhecimento e fortalecimento espiritual. Ao avançar, somos convocados a difundir essa luz e conhecimento ao mundo. Incentivados a ser modelos vivos dos frutos do Espírito, descobrimos formas de influenciar positivamente não só a nossa vida, mas também a dos que cruzamos. Podemos transmitir paz, inspiração e suporte aos outros através de palavras, ações ou simplesmente pela nossa presença, atuando como farol de amor e esperança em períodos de incerteza. Este compromisso de viver em conformidade com os princípios espirituais vai além das nossas experiências individuais, gerando um impacto mais abrangente e gerando ondas de mudança no coletivo. À medida que nos integramos a essa nova consciência, experimentamos um bem-estar perene e uma tranquilidade que fundamentam todas as nossas interações. Começamos a enxergar cada indivíduo que encontramos como um espelho do divino, cada circunstância como um componente crucial do caminho, e cada dia como uma nova chance para evoluir e servir. Esta visão holística nos liberta das restrições dos julgamentos superficiais e nos liga a um fluxo de empatia e compreensão, nos aproximando das verdades universais que nos conectam a todos.
Por fim, ao contemplar a imensidão dessa vivência espiritual, podemos notar uma confiança renovada e uma esperança que motiva. É possível perceber que, mesmo diante das complexidades e obstáculos da vida, estamos seguindo um trajeto iluminado por uma sabedoria eterna e um amor sem limites. Esta viagem, apesar de pessoal e individual para cada um de nós, está conectada à experiência coletiva de despertar para um nível de consciência mais elevado. Conforme prosseguimos em harmonia com o Espírito Santo, celebramos não só a nossa própria mudança, mas também a beleza do potencial humano de viver em amor, conexão e unidade completa. Ao nos aprofundarmos no conceito de redefinição de relações e trajetórias de vida, descobrimos um elemento crucial da intervenção do Espírito Santo em nossas vidas. Esta mudança, em vez de ser meramente interna, vai além de nós, afetando e modificando a rede de relações que estabelecemos com o mundo ao nosso redor. O processo de transformação que estamos acompanhando não ocorre de forma isolada. Ele invariavelmente abala os fundamentos dos vínculos que estabelecemos até agora. Algumas ligações começam a parecer desconectadas, já não alinhadas com a nova direção que estamos seguindo. Torna-se evidente que nem todos estão destinados a nos acompanhar, juntamente com a compreensão de que isso faz parte de um propósito maior. Nesta viagem espiritual, começamos a compreender que a mudança de direção não significa ausência de amor ou valor nas pessoas das quais nos afastamos. Ao contrário, é uma reorientação baseada nas nossas novas demandas espirituais. Antes da intervenção divina, poderíamos ter mantido relações fundamentadas em antigos padrões de medo e incerteza. Durante o despertar espiritual, o anseio por verdade e genuinidade aumenta, expondo onde existe desordem e manipulação. Cada interação começa a ser analisada sob essa nova perspectiva, e subitamente os compromissos sociais que antes animavam nossos dias começam a perder a sua beleza. A mensagem de alívio que nos é transmitida é que essa clareza é parte de uma proteção mais ampla. A metáfora da poda divina sugere que, para produzir novos frutos, é necessário eliminar o que não está sendo nutritivo. Notamos que algumas relações se rompem não por maldade, mas por estarem em desacordo com o propósito de Deus para nós. Este procedimento, apesar de frequentemente doloroso, possibilita a entrada de indivíduos que realmente entenderão e apoiarão a nossa trajetória espiritual. Ao recordar as palavras de Jesus em Mateus, somos motivados a compreender que essas escolhas difíceis são imprescindíveis para atingir o objetivo divino que nos é inerente. A autêntica jornada espiritual está cheia de decisões que demandam bravura, mas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e conexão com nosso verdadeiro eu. O desafio não se limita a deixar ir, mas também a acreditar que a vida nos trará novos indivíduos que ecoarão intensamente com nossa jornada espiritual. Esses novos vínculos serão caracterizados pela reciprocidade e pelo suporte, fundamentados na verdade e no amor espiritual genuíno. O afastamento de antigas relações, mesmo sendo desafiador, abre caminho para a entrada dessas novas energias em nossa vida. Aparece uma nova comunidade de almas, com as quais podemos compartilhar e evoluir em conjunto, fortalecendo nosso objetivo espiritual e nos auxiliando a alcançar novos patamares de compreensão e amor. Aconselho a todos a manterem a fé intacta durante este período. Quando os antigos vínculos forem examinados e ajustados, não esqueçam que essa reestruturação é crucial para a expressão do propósito divino em sua existência. Acreditem que estão sendo conduzidos por... Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual.
Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Algo maior e que aqueles que se juntarão à sua jornada partilharão de uma perspectiva compartilhada. Mantendo a fé inabalável, encontrarão a tranquilidade e a energia para prosseguir em sua jornada espiritual, rodeados por aqueles que realmente compreendem e respaldam sua missão. Esta mudança, apesar de complicada, tem a capacidade de elevar sua vivência espiritual a um novo nível, onde amor, harmonia e propósito coexistem em perfeita harmonia. Ao percorrer este trajeto de rearranjo, surge uma sensação renovada de propósito e clareza. Parece que o véu das ilusões se desprende, expondo o complexo tear de conexões divinas que, mesmo invisíveis à vista, nos sustentam e direcionam. É fundamental acreditar que este processo de desapego nos leva a uma maior autenticidade. Começamos a aceitar a noção de que cada alteração nas relações é um rearranjo divino, um passo meticulosamente planejado para nos adequar ao nosso verdadeiro propósito. Nesta trajetória, a resiliência se revela uma parceira forte. Lidar com o vazio temporário causado pelo afastamento de pessoas e circunstâncias que antes faziam parte do nosso dia a dia pode ser um desafio. Mas é precisamente neste ambiente que as sementes do novo começam a brotar. Com uma renovada autoconfiança, estamos prontos para novos encontros que ecoam intensamente com nossa natureza. Essas novas relações não acontecem por acaso, são impulsionadas pela alta frequência vibracional que emitimos ao nos alinharmos com o objetivo espiritual. Esta ressonância não apenas reforça nossa fé, mas também nos liga a um grupo de almas gêmeas que partilham de ideais, entendimentos e metas espirituais parecidas. Este contexto de reestruturação também nos motiva a ponderar sobre nosso papel na vida daqueles que cruzamos. Da mesma forma que somos afetados e moldados por outros, também temos a capacidade de influenciar suas trajetórias espirituais. Quando vivemos nossa verdade, nos transformamos em farol de luz que podem motivar aqueles à nossa volta a seguir seu próprio percurso de autenticidade e realização espiritual. Esta interação harmoniosa gera um ciclo ininterrupto de evolução e aprendizado, nos nutrindo reciprocamente à medida que progredimos nesta existência. Aceitar e incorporar essa nova visão exige uma disposição para o desconhecido e uma fé inabalável no processo. É comum experimentar dúvidas ao iniciar um novo capítulo. Contudo, a prática de descartar o que já não se alinha com nossa essência é libertadora. Este desprendimento consciente nos instrui sobre a arte de confiar, não somente no plano divino, mas também na orientação da nossa intuição, que atua como um guia infalível ao longo da jornada. Conforme aceitamos esse novo cenário, reafirmamos a noção de que todas as transformações, mesmo as que provocam desafios e desconforto, são etapas cruciais para um despertar espiritual que procura harmonia e plenitude. No meio de tudo isso, a tranquilidade reside em saber que estamos constantemente sendo orientados, que cada movimento integra uma orquestra cósmica impecável. Portanto, nossa mudança pessoal reverbera mais longe, auxiliando no belo mosaico da transformação espiritual em massa. Durante nossa jornada, sejamos sempre amáveis conosco e com os demais. Que sejamos capazes de identificar cada interação e acontecimento como chances valiosas de progresso.
manteremos nossa fé inabalável, permitindo que o Espírito Santo transforme nossas vidas de maneira que reflita a beleza e a sabedoria do propósito divino. Com cada decisão corajosa de seguir em frente, estamos experimentando o segredo espiritual, um testemunho vivo de amor e verdade que impacta e motiva o mundo ao nosso redor. Conforme prosseguimos nessa jornada de transformação espiritual, percebemos que a intuição nos fornece um guia não convencional, porém eficaz, para enfrentar as mudanças que estão por vir. Ela atua como um guia interno fielmente alinhado com o propósito divino que se manifesta em nossas existências. Praticar essa intuição não se resume a seguir um instinto, mas também a escutar com atenção a voz serena que fala com a autoridade silenciosa da verdade. Ao depositarmos total confiança nessa direção, nos permitimos a magia do imprevisto e a beleza das novas oportunidades que surgem. Esta renovada confiança em nossa intuição nos motiva a mergulhar de cabeça nas novas experiências que surgem. Encontros que antes poderiam ter sido ignorados agora irradiam potencial. Um exemplo de como nossa visão ampliada é capaz de identificar oportunidades onde antes só havia a familiaridade da rotina. Entendemos que esta é a dança do cosmos, orientando-nos delicadamente para aqueles que partilham do mesmo campo energético e propósito espiritual. Esta ligação intensa e genuína que estabelecemos com os demais não só enriquece nossa própria trajetória, mas também intensifica as conexões de uma rede mundial de consciências despertas. Este sentimento de comunidade ultrapassa o suporte emocional, nos motiva a colaborar e expressar um mundo que espelha nossos anseios mais altos. Ao nos juntarmos a outros que têm a mesma visão, o potencial coletivo de mudança se intensifica. O processo de aprendizado, desenvolvimento e cura ocorre em um ambiente de comunhão sagrada, onde cada pessoa é respeitada e apreciada por suas contribuições singulares. Esta é uma constante recordação de que, apesar da trajetória ser individual, nossos destinos estão interligados de formas profundas e significativas. Investigar a interconexão com todas as entidades nos estimula a exercitar a empatia e o amor sem condições, instigando-nos a enxergar além das aparências e das narrativas restritas. Ao abrirmos nosso coração, não só recebemos almas parecidas, mas também aqueles que desafiam nossa paciência e entendimento. Nesta aceitação completa, descobrimos a autêntica prática do amor crístico, que vai além dos julgamentos e se manifesta em uma compaixão intensa. Este amor se transforma na força que nos impulsiona, permitindo que a luz do Espírito Santo não só nos preencha, mas também se espalhe para os demais de forma transformadora. A experiência adquirida durante essa jornada clareia nosso caminho, possibilitando-nos viver de maneira que honre o sagrado em nós e nos demais. Continuamos a progredir, enriquecendo nosso ser com vivências que espelham a autêntica natureza de quem somos. Cada movimento consciente amplia o panorama da nossa vida, revelando um mundo repleto de propósito e significado. Este é o legado que transmitimos ao mundo e às futuras gerações. Uma declaração de bravura, autenticidade e amor sem reservas, onde a influência do divino em nossas vidas é palpável e motivadora. Ao longo desta jornada de reconfiguração e descoberta, que possamos sempre encontrar tranquilidade nos momentos de silêncio e inspiração nas vozes de nossos corações. A cada nova página, percebamos a persistência do fluxo divino em tudo o que somos e realizamos. Que sejamos farol de luz, espelhando a verdade do Espírito Santo e experimentando o segredo espiritual em sua totalidade, como um sopro constante de transformação, felicidade e renovação. Em nossa jornada de transformação espiritual, muitas vezes enfrentamos obstáculos e formas de resistência que nos desafiam em níveis profundos. O processo de transformação, desencadeado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, pode ser uma jornada desafiadora. Nem sempre recebemos com aceitação plena, seja por nós mesmos ou pelas pessoas que nos cercam.
Há um sofrimento intrínseco ao deixar para trás elementos do nosso passado, como relações e ambientes que nos eram queridos. Esta sensação de perda não só é comum, mas também um marco fundamental em nossa trajetória de crescimento espiritual. A mudança gera em nós um conflito interno entre o anseio de progredir e a certeza do que já conhecemos. Não é apenas do nosso interior que encontramos resistência. Frequentemente, as críticas, julgamentos e, em situações mais graves, o isolamento social surgem daqueles que anteriormente eram considerados como fontes de suporte. Portanto, a mensagem principal que precisamos sempre recordar é a de bravura e resiliência. Mesmo diante de rejeição ou abandono, a convicção de que Deus está conosco se transforma em uma base inabalável de força e proteção. A passagem de Isaías 41, versículo 10, ecoa essa verdade, destacando a constante e reconfortante presença de uma força divina que nunca nos abandona nos momentos de dificuldade. Esta transformação que estamos experimentando não representa apenas um risco para nossas estruturas internas, mas também incomoda forças externas que preferem nos ver estagnados em padrões ultrapassados. Há aqueles que talvez tenham se beneficiado do nosso comportamento anterior, mas se sentem ameaçados pela nossa nova perspectiva. A resistência pode se expressar por meio de palavras ásperas, tentativas de nos desmotivar ou minimizar a relevância das nossas mudanças. Aqui, é essencial recordar o maior chamado que recebemos. Deus nunca nos encoraja a permanecer inalterados. Somos convidados a viver uma vida plena e com propósito, e isso serve como um lembrete eficaz de que estamos seguindo a direção correta. O testemunho de Jesus lidando com a rejeição em sua cidade natal ecoa de maneira dolorosa em nossos corações. Ele também lidou com a falta de entendimento daqueles que não compreendiam sua missão, uma comparação que funciona como um alicerce para compreendermos que não estamos isolados nesses obstáculos. Assim como Jesus, somos incentivados a persistir, apoiados pela força e claridade do Espírito Santo, que nos orienta rumo ao que temos a meta de alcançar. Estamos juntos nesta luz, cientes de que cada movimento é acompanhado e abençoado por uma presença divina que busca o nosso maior bem. Embora possa ser desafiador, é no processo de enfrentar e vencer esses desafios que encontramos a verdadeira força interior. Declare todos os dias que está avançando no Espírito, conduzido por um objetivo transcendental que Deus inseriu em seu coração. A fé inabalável e a persistência inabalável nos manterão firmes, mesmo quando os ventos ao nosso redor tentarem nos desviar da nossa rota. A mudança espiritual, apesar de ser profundamente pessoal, também é uma viagem que nos liga a um objetivo maior, nos afastando do que é passageiro e nos ancorando no que é inalterável. Com cada obstáculo enfrentado, somos aprimorados e polidos, revelando aspectos de nós mesmos que valorizam não apenas o nosso eu interior, mas também o divino que reside em nós. Devemos sempre recordar que o percurso da mudança não é livre de resistência, mas é precisamente por meio dela que obtemos clareza e energia para prosseguir. Portanto, mantemo-nos firmes, corajosos e resolutos, acolhendo a força do Espírito Santo para viver uma vida de propósito e paixão, iluminando o mundo com a verdade de quem realmente somos. Durante este processo de mudança, é crucial entender que cada obstáculo superado representa uma chance de evolução espiritual. Esses obstáculos atuam como professores que nos instruem sobre resiliência e a relevância de mantermos a nossa nova identidade espiritual intacta. Com cada crítica que recebemos, temos a oportunidade de confirmar nossa própria verdade e nos aprofundar ainda mais na direção que optamos seguir. Ao assimilar essas lições, passamos a perceber a força que emerge ao escolhermos ser autênticos, mesmo em face da adversidade. A analogia da borboleta que emerge do casulo representa perfeitamente este processo. Da mesma forma que a borboleta precisa batalhar para se libertar do casulo, fortalecendo suas asas durante o processo, nós também necessitamos dessas batalhas internas e externas para aprimorar nossa natureza espiritual.
A resistência é essencial para o surgimento de uma nova versão de nós mesmos, que é mais harmoniosa, mais interligada e mais fiel ao seu objetivo. A batalha é parte do nosso processo de libertação do que já não nos serve mais, possibilitando-nos alçar voo em direção a novos horizontes espirituais. Entender que não estamos isolados nesta jornada é um remédio para o espírito. A presença revitalizante do Espírito Santo nos orienta, garantindo que em cada passo, mesmo que pareça incerto, estamos resguardados e respaldados. Esta ligação divina não só nos proporciona orientação, mas também um abrigo seguro onde podemos encontrar tranquilidade e recarregar nossas energias a qualquer instante. Nunca menospreze a capacidade de parar, calar a mente e conectar-se com essa presença reconfortante que habita em nós. Todos os dias somos incentivados a cultivar a gratidão pelo percurso único que estamos fazendo. Ao focarmos nossa atenção no que aprendemos e nas bênçãos recebidas, fortalecemos nossa alma contra as adversidades externas. A gratidão nos mantém na presente situação e nos conecta com a abundância do cosmos, confirmando que estamos exatamente onde precisamos estar para nosso desenvolvimento e progresso. Este é um gesto de fé na sua essência, um reconhecimento de que estamos colaborando com o divino na criação de uma realidade que se alinha ao mais alto bem. Ao mirarmos o futuro, que possamos fazê-lo com a certeza de que somos os precursores do nosso próprio destino espiritual. Diante de críticas ou oposição, descobrimos clareza e um propósito revigorado. Não esqueça que cada obstáculo superado é uma prova da nossa bravura em sermos autênticos conosco mesmos e com o chamado divino que nos foi confiado. Tenha a certeza de que a sua jornada espiritual é crucial não só para você, mas também para os que estão ao seu redor. A sua luz inspira e orienta, possibilitando que outros também descubram seu propósito. Acolha este processo com carinho, consciente de que você faz parte de uma vasta rede de seres que estão descobrindo suas verdadeiras essências. Em conjunto, criamos um movimento de mudança que auxilia na construção de um mundo mais consciente e mais compassivo. Sempre que der um passo, lembre-se do amor sem limites do Espírito Santo e da força do propósito divino que motiva a sua jornada. Que você persista em brilhar intensamente, iluminando o caminho para si mesmo e para todos que participam desta incrível viagem de transformação espiritual. Conforme avançamos nessa jornada de transformação espiritual, é essencial entender que cada um de nós atua como um catalisador de transformação. Ao permitirmos conscientemente que nossa luz resplandeça, geramos ondas de impacto que ultrapassam nossa própria existência, impactando e motivando todos que nos rodeiam. A bravura de ser autêntico, particularmente diante da oposição, é uma poderosa demonstração de liderança espiritual, demonstrando aos demais que é viável viver em sintonia com o próprio eu. Não teríamos alcançado esse alinhamento sem momentos de introspecção, onde enfrentamos nossos medos e incertezas mais arraigados. Esses instantes são oportunidades para autoanálise, uma oportunidade de ajustar nossas bússolas internas e reafirmar nosso compromisso com a jornada espiritual. Encare esses períodos de incerteza como chances para se aprofundar ainda mais na conexão com a intuição e com o apoio do Espírito Santo. A certeza de que não estamos sozinhos revigora nosso espírito, oferecendo clareza e confiança para lidar com cada obstáculo. Incorporemos ao nosso cotidiano o costume de autocuidado espiritual. Isso pode abranger instantes de reflexão, prece ou até mesmo simples contemplações acerca da beleza e dos enigmas da vida que nos cerca. Estes rituais nos mantêm firmes e simplificam nossa ligação com o sagrado, possibilitando-nos compreender de forma mais clara a orientação suave, porém firme, que nos é transmitida. Esta prática não apenas nos fortalece de forma individual, mas também gera um impacto positivo em nossas comunidades e no mundo como um todo. Essas práticas, além de fortalecerem nossa alma, nos ensinam a importância da paciência e da compaixão, tanto para conosco mesmos quanto para com os demais. É comum nos julgarmos por não estar onde imaginamos que deveríamos estar em nossa trajetória,
mas lembrar que cada pequeno avanço é importante nos auxilia a cultivar uma aceitação amorosa de onde nos encontramos. Também nos instrui a compartilhar essa mesma empatia com aqueles que, tal como nós, estão lidando com suas próprias resistências e obstáculos. Com cada gesto de bravura e amor, semeamos sementes de mudança não somente em nossas existências, mas também no tecido comum da humanidade. Todos nós fazemos parte de um vasto mosaico de transformação espiritual que ultrapassa nossa percepção individual, mas onde cada um de nós tem um papel crucial. Nos momentos de incerteza ou desafio, tenha em mente que sua trajetória é sagrada e imprescindível, não somente para o seu desenvolvimento pessoal, mas também para o despertar da humanidade. Nunca deixe de valorizar cada conquista, mesmo que seja mínima. Cada triunfo representa um avanço em direção a um eu mais genuíno e a uma vida mais completa. Igualmente, cada obstáculo superado deve ser considerado um componente crucial do processo de desenvolvimento. A mudança não é um fim, mas uma trajetória constante de progresso e descoberta. Mantenha-se curioso, receptivo ao aprendizado que cada experiência proporciona e seguro de que está efetivamente cumprindo o propósito divino que lhe foi atribuído. Desejo que sua trajetória continue sendo agraciada com discernimento, amor e a proteção incessante do Espírito Santo. Desejo que você encontre bravura nos momentos de escuridão, inspiração nos momentos de estagnação e felicidade nas alturas da alma. Ao optar por este caminho, esteja ciente de que sua luz auxilia na construção de um mundo mais luminoso e repleto de propósito. Você é crucial neste belo mosaico de transformação espiritual, e sua presença é um presente para todos que você alcança.